Já passamos de um quarto do ano de 2025 e ainda vemos histórias sobre novos, criativos e avançados ataques de phishing. Como um termo que foi usado pela primeira vez no final dos anos 1990 e que se popularizou em meados dos anos 2000, ainda aparece nas manchetes hoje. Até que ponto essa técnica pode se tornar mais sofisticada? Como ainda pode ser um problema? Bem-vindos ao Nest News Review, episódio 3, porque ainda estamos falando sobre phishing. Há uma resposta curta para essa pergunta e é que podemos pensar no phishing como um tipo de ataque que se aproveita da psicologia para explorar um risco persistente baseado em hábitos humanos. Uma isca de phishing pode nos atrair a clicar de forma semelhante a como uma conveniência imediata ou uma urgência percebida pode nos levar a ultrapassar o limite de velocidade ao dirigir, mesmo que estejamos cientes dos riscos conhecidos. É por isso que geralmente nos beneficiamos de guardrails que podem reduzir o risco de nossas ações. Por exemplo, no caso de excesso de velocidade, os guardrails podem ser tecnologias de limitação de velocidade, ou tecnologias de detecção de atenção do motorista, ou faixas sonoras nas rodovias, projetadas para nos conduzir na direção certa e reduzir a probabilidade de um acidente. No caso de phishing, ou de atividades com impacto na segurança, podemos pensar nesses guardrails como camadas de interceptação de risco, por exemplo, tecnologia de filtragem de e-mails que tenta capturar links maliciosos de phishing antes que sejam apresentados ao destinatário, ou outra tecnologia como Content Design de Reconstruction ou tecnologia CDR, que transforma anexos de e-mail potencialmente perigosos em formas mais benignas, como converter documentos Microsoft Word e PDF em documentos de texto antes de entregá-los ao destinatário. É fundamental equilibrar essa interação que ilustra o desafio, por um lado, o uso de guardrails ou camadas de interceptação de risco, como o acompanhamento constante aos usuários, e, ao mesmo tempo, junto a isso, o uso de programas de conscientização para aumentar a capacidade dos usuários de identificar iscas de phishing. Um relatório de Rohit Nambiar, do Google Threat Intelligence Group, TIG, ajuda a ilustrar isso. A reportagem descreve uma campanha de phishing nova e incomum que enviou arquivos de configuração do Microsoft Remote Desktop Protocol, RDP, como anexos de e-mail. Esses são arquivos de texto que contêm configurações de sessão de desktop remoto. O RDP é uma forma comum de conectar-se remotamente a sistemas Windows, por exemplo, ao acessar um servidor. Neste caso, a campanha de phishing explorou a capacidade fornecida pelo RDP de tornar recursos do computador local, como pastas locais, pastas de rede mapeadas, a área de transferência do computador e até chaves de segurança de hardware, disponíveis no computador remoto. Se olharmos para isso sob a perspectiva de mitigação de risco, e daí, o que posso fazer a respeito? Podemos considerar várias camadas de interceptação de risco. A camada de segurança de e-mail pode ser configurada para bloquear arquivos de seção RDP, impedindo que cheguem à caixa de entrada de um usuário desavisado em primeiro lugar. No entanto, como nenhum controle isolado é suficiente, podemos ainda analisar um controle em nível de rede, onde conexões RDP com destino à internet são bloqueadas por padrão, exceto para uma lista pré-determinada de destinos aprovados, uma espécie de lista de permissões. Do ponto de vista de processo, as alterações nessa lista de permissões teriam que passar por um Change Review Board, composto por membros da equipe de TI, da equipe de segurança, entre outros. Dessa forma, vários pares de olhos revisam a mudança antes de ela entrar em produção, e a responsabilidade por um erro não recair nos ombros de uma única pessoa. A combinação de controle tecnológico e de processo pode, então, reduzir a probabilidade de esse tipo de ataque de phishing sofisticado ser bem-sucedido. E quanto a outros exemplos de riscos persistentes baseados em hábitos humanos? Que tal usar utilitários online gratuitos que são falsos ou infectados por trojans, sem o usuário saber? Ou conectar-se a redes Wi-Fi gratuitas ou abertas por não haver uma alternativa bem definida? Ou baixar software ou filmes gratuitos ou craqueados? Ou reutilizar senhas em várias contas? Esses casos não se enquadram estritamente na definição de phishing, mas podem ser vistos como problemas relacionados. Se considerarmos o objetivo geral como reduzir riscos para suas contas pessoais ou dados no nível individual, reduzir riscos para a organização se você for um CISO, ou reduzir riscos para serviços públicos e infraestrutura crítica sob a perspectiva de políticas governamentais. Quais seriam os próximos passos acionáveis que podem ajudar a alcançar esse objetivo? Do ponto de vista de um CISO, pode não ser suficiente reduzir riscos, fazendo com que a equipe de segurança bloqueie esses sites de utilitários online gratuitos, sem falar na dificuldade de manter-se atualizado com os muitos sites que desaparecem e reaparecem regularmente em outra forma.
Os usuários da organização esperam poder fazer seu trabalho e cumprir seus prazos. Se alguns acreditam que usar um serviço online para converter seus arquivos os ajudará a trabalhar de forma mais eficiente, então apenas controles de segurança não os deterão. Mais importante ainda, a segurança é um facilitador, precisa permitir que os usuários façam o que precisam fazer, mas com segurança. Isso significa que, além de bloquear esses sites maliciosos, os usuários precisam de alternativas viáveis e legítimas, alternativas que sejam mais do que treinamentos sobre como identificar sites fraudulentos ou de golpe. E apresentar alternativas viáveis e legítimas para ajudar os usuários a trabalhar de forma eficiente pode significar usar serviços pagos, o que pode significar maior investimento em segurança, o que justifica mais orçamento. E quanto ao conselho de não se conectar ao Wi-Fi aberto ou Wi-Fi de aeroporto? Pode ser útil dissecar esse conselho. Se o seu perfil de ameaça é tal que você precisa se preocupar com uma parte não autorizada tentando ativamente interceptar seu tráfego web, então conectar-se ao Wi-Fi aberto e gratuito, incluindo de aeroportos, provavelmente é uma má ideia. Mas o mesmo vale para conectar-se à sua Wi-Fi residencial, ou usar seus dados móveis quando você viaja para outro país, sem mencionar a necessidade de proteger seu laptop. Se uma parte não autorizada está atrás dos seus dados, evitar o Wi-Fi aberto não os deterá. Para esse tipo de perfil de ameaça, você pode considerar um meio de garantir que todo o seu tráfego web seja sempre roteado por uma rede corporativa privada, aquilo que tenha uma equipe de segurança monitorando anomalias. Isso pode variar entre uma VPN sempre ativa, ou uma VPN roteada por meio de um APN privado. Isso pode ficar caro, e pode não ser viável quando você viaja, dependendo se o provedor de telecomunicações no país de destino pode suportar seu APN privado, ou se você confia nesse operador de telecomunicações de terceiros. Além desse perfil de ameaça muito avesso ao risco, o problema mais comum ao usar o Wi-Fi gratuito ou aberto tem a ver com quem está fornecendo o serviço e quais garantias oferecem, de que seus dados, que transitariam pela rede deles, não seriam mal utilizados. Relacionado a essa preocupação, há o risco de conectar-se inadvertidamente a redes Wi-Fi abertas maliciosas, às vezes chamadas de rogue networks, onde um atacante tenta deliberadamente atrair pessoas desavisadas em busca de Wi-Fi gratuito, para roubar e usar indevidamente seus dados. Então, o que você pode fazer? Qual é a melhor prática que você pode adotar? Para começar, pode ser útil analisar seu apetite ao risco e tentar abordar esse risco de forma holística. Uma parte dessa estratégia holística de mitigação de riscos seria encontrar uma alternativa para conectar-se a redes Wi-Fi abertas. Mas quais são outros elementos dessa estratégia holística? Manter todos os seus dispositivos com patches e atualizados, certificando-se de que todo o software seja regularmente atualizado, especialmente seus navegadores. Usar um gerenciador de senhas de boa reputação para ter senhas únicas para cada uma de suas contas, evitar extensões de navegador, não baixar software craqueado e, é claro, manter-se atualizado com Nestradio.net e ouvir diferentes perspectivas sobre como lidar com ameaças à segurança. Agora, supondo que tudo isso tenha sido feito, e que você tenha uma postura de segurança robusta, e que o Wi-Fi aberto tenha se tornado o elo mais fraco da sua cadeia de segurança, então considere suas opções para lidar com esse risco. Evitar completamente o Wi-Fi aberto. Se você tiver a opção de usar seus dados móveis em vez de conectar-se à rede Wi-Fi gratuita, então, dependendo de onde estiver, isso pode reduzir seu risco. A lógica é que as redes das operadoras de telecomunicações são tipicamente fechadas, e a suposição é que é mais difícil e muitas vezes ilegal para uma parte não autorizada interceptar esse tráfego. No entanto, usar dados móveis pode ficar muito caro, muito rapidamente, então você pode precisar planejar ou orçar isso. E se você não tiver recepção móvel onde está, e precisar conectar-se a Wi-Fi gratuita ou aberta por necessidade? Wi-Fi de aeroporto, Wi-Fi em um trem, Wi-Fi enquanto espera em um shopping, Wi-Fi ao viajar para fora do seu país de origem. Nesse caso, considere examinar esse risco em diferentes níveis. No nível de rede, para prevenir ataques de rede, se estiver em um laptop, considere habilitar o firewall do Windows ou do MASUS, para limitar conexões de partes não autorizadas que estejam na mesma rede aberta. Isso pode protegê-lo de uma parte não autorizada curiosa que tenta escanear seu dispositivo em busca de vulnerabilidades. Em termos de DNS, para impedir que uma parte não autorizada observe quais sites você está tentando acessar ao analisar consultas de nomes de domínio, considere usar DNS over HTTPS ou DNS over TLS para que as consultas DNS não sejam transmitidas em texto claro. Do ponto de vista comportamental, considere evitar ou adiar atividades de maior risco, como fazer login no seu banco, ou realizar transações financeiras, ou até mesmo logins em contas de e-mail e sites de compras, até que você esteja de volta a uma rede confiável.
Voltando à questão, por que o phishing ainda aparece nas notícias? Porque apresentar novos ataques que utilizam iscas engenhosas, ou novos controles tecnológicos anti-phishing vendidos por fornecedores de segurança, ainda é uma novidade? É provável que quanto mais encararmos a solução do phishing como um problema solucionável que exige uma combinação de mudança orgânica e conformidade prescritiva e aplicada, mais rápido reduziremos o problema a um ponto de desaparecimento. A mudança orgânica ganha forma por meio da educação, e seu sucesso depende em grande parte de quão bem a mensagem é articulada e reforçada. A mudança prescritiva acompanhada de conformidade aplicada é mais rápida, mas tem o potencial de interromper o funcionamento de uma organização. Expor um funcionário porque falhou em um teste de phishing pode afetar o moral. O mesmo vale para caracterizar o problema como uma falha humana. Em vez disso, se você encarar a solução desse problema como uma combinação de mudança orgânica e prescritiva, como uma colaboração, semelhante ao purple teaming, combinação de red teaming e blue teaming, onde os defensores têm a oportunidade de ver os atacantes executarem ataques e aprender como se defender de novas técnicas. Da mesma forma, acompanhar os usuários mostrando ataques de phishing reais e como eles podem enganar qualquer um, até mesmo os profissionais de InfoSec mais bem preparados, isso pode aumentar o engajamento e reduzir o tempo que a mensagem leva para fincar raízes, enquanto é acompanhado por controles tecnológicos, para garantir um risco baixo sustentado para a organização. É isso, este foi o episódio 3. Eu sou Vafa Dario Isadnia. Espero que você tenha gostado de ouvir este episódio tanto quanto eu gostei de prepará-lo. O Nest Rádio é uma iniciativa que usa voz gerada por inteligência artificial para compartilhar histórias e discussões sobre cibersegurança em formato falado, com ouvintes em diferentes idiomas. Se você tiver sugestões de histórias que gostaria de ver abordadas, ou perguntas para explorar mais a fundo, envie-me uma mensagem em nestradio.net. Se você gostou deste conteúdo, conte aos seus amigos. E lembre-se, fique curioso!